Graça e paz para sua vida. Seja bem-vindo ao canal Filho Próspero, ao podcast Filho Próspero, onde nós sempre conversamos, trazemos conteúdo sobre empreendedorismo, educação financeira, no caso, a inteligência financeira, desenvolvimento pessoal, sempre com pessoas, convidados abençoadíssimos que dominam esses assuntos para conversarmos juntos aqui. E hoje vamos conversar com o pastor Walter Lee sobre o tema do zero à liberdade financeira. Olha que tema espetacular. E esse pastor vai nos ensinar coisa que ele viveu, não é Que só ele vive, que né? ele vive, não é só teoria. Obrigado, Thiago, é isso mesmo. Não é só teoria, mas esse do zero à liberdade financeira é o que esse pastor vive hoje ainda, pela graça de Deus. Pastor Walter Lee. Seja bem-vindo, pastor Walter Lee. Daqui a pouco pode mostrar aqui, ó, o pastor. Aê, beleza? E agora o Thiago vai falar um pouquinho mais dessa bênção que nós temos aqui para aprender com ele. Pastor Walter Lee, casado, pastoreando o ministério Missão Urgente. Ele é um exemplo vivo do que é possível sair do zero e alcançar a liberdade financeira sem perder os valores do reino de Deus, que isso é o mais incrível de tudo. Como na história de José do Egito, e hoje vamos conversar e ele vai compartilhar os seus conhecimentos para que nós também, pessoas comuns, também consigamos sair do zero aí. Em nome de Jesus, né? Vai dar o passo a passo aí, contando a história, e você vai poder pegar os insights da história da vida dele. Amém. E aí nós vamos agora falar rapidamente, claro, rapidamente, mas com toda a seriedade, sobre os nossos patrocinadores, a especialista em funcionários inteligência artificial. Você, empreendedor, que quer passar a se preocupar só com as coisas que realmente você precisa se preocupar, sem precisar ficar naquela tensão de atender o cliente, fazer as vendas. Por quê? Porque a inteligência artificial pode fazer tudo isso para você através do WhatsApp, através do Instagram, atendendo seus clientes, agendando as consultas, agendando os seus compromissos. E não, você não vai precisar pagar férias para esse funcionário, ele não vai te Processar. processar depois e mais, vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e não é nada, ele não vai se te cansar. Não, não sente Para cansaço, não ele muda de é humor. tranquilo, não muda de humor. Então, é muito útil para você empreendedor, para você gestor, sabe? Isso vai te auxiliar muitão. E assim você vai ter mais tempo para fazer aquilo que realmente importa para você. Temos a loja D, onde você encontra de tudo, desde, como eu costumo dizer, de um suplemento alimentar a uma roupa. Lá você encontra de tudo. Todos os links estão na descrição. A ótica Golden Vision, que forneceu esse óculos maravilhoso, tantos outros, faz campanhas de ofertas, promoções. Acessa lá o Instagram deles e você vai ver o que eu tô falando. Óticas Golden Vision também está na descrição do vídeo. O curso Prosperidade com Propósito, não podemos esquecer de falar para você, porque tem abençoado as pessoas e é ministrado por mim e pelo Tiago, onde nós mostramos como fazer o dinheiro sobrar no final do mês. Algumas pessoas vivem aquela tensão de continua o mês, mas acabou o dinheiro. A gente vai ensinar você a controlar, a investir. Então, detalhe, controle financeiro. Quero lembrá-los e convidá-los também para assistir. Dá um pulinho lá no canal Júnior Saltério, depois que acabar este episódio, Podcast. esse podcast. Dá um pulinho no canal Júnior Saltério. Agora nós estamos com alguns podcasts lá também. E tem sido muito edificante. Nós falamos da palavra de Deus, ensinamos a palavra. E é maravilhoso que eu sempre convido você para me ensinar também. Porque conversar sobre a palavra é isso. Ninguém sabe tudo. Pelo contrário, a palavra diz para nós exortarmos uns aos outros. E exortar é repreender com amor, né? É ensinar uns aos outros. E graças a Deus pelas nossas vidas aqui, sempre tenhamos nos nossos corações que só
Jesus salva. Ele é o nosso rei, ele é o dono do podcast, ele é o dono das nossas vidas e que ele continue abençoando a sua vida grandemente. Amém? Glória a Deus. E agora, pastor Valtteri, vamos começar lá do início, literalmente. Como que foi sua jornada? Conta pra gente aí, como tudo começou para chegarmos no passo a passo, talvez a virada de chave aí que todo mundo comenta. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Amém. Amém. Quero primeiro agradecer ao Tiago, ao Júnior por nos confiar, né? Estar aqui nessa manhã gloriosa. Não foi fácil, né? O tema é bem sugestivo, do zero à liberdade financeira. E a nossa vida foi um pouco difícil, né? Hoje nós somos um pastor, temos um ministério próprio. Pela misericórdia, chegamos lá pagando aluguel, hoje é próspero, mas a pergunta é, como tudo começou? Bom, na minha infância, eu vim de eu acho que isso vai ser de grande valia para jovens, principalmente, que a gente somos filhos de pais nordestinos, né, que vieram do norte aventurar em São Paulo, nas décadas de 70, 80, e o lugar mais fácil de uma pessoa se agregar, né, ter um ambiente para morar, são as periferias, os lugares Sim. periféricos. Foi um período que teve as grandes ocupações, as invasões, e meu pai e minha mãe ali morando naqueles lugares, eu fui criado no Robru, conhecido como Água Vermelha, nas décadas de 80, 90, ali eu sou de 79, muito homicídio, muitos jovens se perdendo na droga, na prostituição. E minha mãe, ela é baiana, os baianos eles têm uma cultura do candomblé. Então era o que minha mãe tinha na infância dela, e quando a gente começou aí já frequentar a escola, meu pai ele se perdeu muito no álcool, ele bebia muito, e eu vi, assim, meus 7 anos de idade, que eu comecei a entender as coisas, tenho algumas lembranças da minha época, era meu pai trabalhando muito pouco para sustentar o vício do álcool, e a minha mãe trabalhando nas diárias para sustentar 5 filhos, né? E a gente foi criado ali na Água Vermelha, muito temida, ali no Jardim Robru, vendo jovens sendo assassinados por droga, adolescentes entrando na promiscuidade, na prostituição. E houve um tempo que meu pai cada vez piorava e a minha mãe buscava consolo na Umbanda, né? O pouco que ela ganhava trabalhando, ela investia uma parte em nós, somos 5 irmãos, são 3 homens e 2 mulheres, então eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs. E o pouco que sobrava, ela ia para macumba, e parece que cada vez que ela fazia um trabalho para melhorar a situação do meu pai, ele piorava. Ele piorava, a gente ia para a escola ali com o caderno na mão, as blusinhas furadas, e não era isso que eu queria para mim. E chegou um momento que meu pai inventou um tal de um facão lá, ele pegava esse facão e ia bêbado, quebrava a casa inteira, principalmente finais de semana, e nós íamos para a rua. E naquela época eles faziam uma fogueira, e ali na fogueira o pessoal se drogava, né? Eles tinham armas ali, eu fui criado vendo isso. E houve um momento, Thiago, que assim, quando eu bati meus 10, 12 anos, 13 anos, já tinha meninos da minha idade vendendo droga. E eles começaram a me convidar, né? Eu era muito esperto, meu apelido era Ligeirinho, eu jogava bola no Peido Meira, já estava conhecendo todo mundo e tal. Então começaram a me convidar. E eu sempre, cada briga que tinha no meu lar, eu falava, não, hoje eu vou aceitar, eu vou ter meu dinheiro, né? Eu vou vender droga, eu vou poder ter um tênis bom, porque ainda mais quando bateu ali 14, 15 anos, você vê o menino de favela, ele vê, né, aqueles rapazes que já tá no crime mais avançado, ele passa a se espelhar.
Hoje tem aí uma fala muito, eu acho que é mal colocada, a favela venceu. E essa frase vem das pessoas que cantam funk, mas espelhando no traficante que tem lá uma 1100, no traficante que está andando de BMW, né, com aquelas naves, e o jovem se espelhando nisso, a maneira mais fácil que ele se encontra, que ele observa para chegar, é através do roubo e do tráfico, né? A gente tem falado aqui de como sair do zero a ter uma liberdade financeira. Então, esse foi o cenário, né? E esse era o primeiro caminho. E há quem diga que ninguém procura caminho, ele entra no que está mais perto. Era a porta mais perto que tinha. A porta larga, né? Era a porta larga e a que mais era me oferecido. E eu falava, na próxima briga que tiver aqui, que eu dormi na rua, eu amanheci o dia na fogueira, quando ficava claro, eu voltava para casa na ponta de pé, ele já estava cansado, a casa já estava toda arrebentada, comida nas paredes, no teto, era uma casa de telha, e a gente voltava a dormir. E a gente ia dormir, né? Aí eu falava, hoje eu vou aceitar o convite. Mas eu acho que Deus já tinha uma chamada nas nossas vidas. Eu pensava, não é isso que eu quero para mim. A gente também, mesmo indo na macumba, ia para a igreja católica, ouvíamos a palavra e eu tinha temor a Deus. Eu já era uma pessoa temente. E eu entendia que se eu entrasse nesse movimento, naquela época, nas décadas de 90, em 94, eu já estava lá com os meus 15 anos, era uma época que quem matava tinha o controle do bairro. Então, quem entrava no crime não entrava só para ganhar dinheiro, ele tinha que matar alguém, que cometer latrocínios e crimes para que ele fosse respeitado. E vai passar um período aí dos meus 17 anos, eu conheci uma jovem, tivemos um filho e a mãe dela era da Deus e Amor. Aí foi onde eu tive os meus primeiros Contato e experiência com Deus? meus contatos com Deus. E por incrível que pareça, a dona Nilza, ela ia para a igreja e os filhos dela não queriam ir. Não queria ir e tal. Eu queria ganhar moral com ela, eu não era muito bem visto, ela não tinha esposo. E aí eu falei, não, vou levar ela para a igreja. Aí levei ela para a igreja. Aí eu chegava, eu gostava de café, fazia um café para ela e acabei. E eu ia lá, não tinha interesse nenhum, né? Só na filha. Mas a palavra foi entrando, a palavra foi chegando. E aí um relacionamento onde, como diz do zero, eu era totalmente dependente da minha mãe. 17 anos eu entrei na fase do exército, não encontrava emprego em canto nenhum. Tive um filho com ela, a relação não deu certo. Eu paguei pensão para esse menino até 21 anos de idade. E tive uma decepção e não tinha aceitado Jesus. Fui pro baile. Fui pro rapper. Gostava muito de Racionais, de muitos cantores da época, né? Não preciso entrar em detalhe. E comecei a trabalhar com meu pai. Ele era, vamos já começar aqui, uma ferramenta do zero. Por exemplo, Deus, ele prosperou algumas pessoas. E, biblicamente dizendo, a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar Deus multiplicando a partir de algo. Há um momento no Novo Testamento que Jesus ele precisa alimentar a multidão, ele precisa multiplicar e ninguém aparece com nada e vem um jovem e diz, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Quando Moisés ele está numa situação difícil, ele ora a Deus e Deus diz, por que clamas a mim? E ele vai contar a situação e Deus diz, o que tu tem na mão? E ele vai dizer, uma vara, um cajado, então toca com o cajado. Eliseu, ele vai até a viúva, ela tinha azeite e ele multiplica, vá nos vizinhos e tragam. Elias, ele vai até a viúva de Serepta e ela vai dizer, eu tenho um pouquinho de azeite na botija e uma farinha na panela, para que comamos e morremos. E ele vai profetizar sobre o pouco. Então eu não tinha uma profissão, eu não tinha dinheiro, e meu pai, com todos os defeitos dele, ele era um alcoólatra, mas ele era o melhor pedreiro daquele bairro, né?
Na área da construção, ele era analfabeto, ele só sabia escrever o nome. Até para ver o ônibus, se ele tivesse sozinho, ele perguntava para alguém, ó, quando passar o Curuçá, me avisa. Então, se ele tivesse sozinho no ponto, era complicado. Então, aprendi com ele, mas devido aí o problema dele, ele já não estava indo muito, né? Ele não estava querendo trabalhar. E nos meus 18 anos, Thiago, eu falei, se eu ficar com meu pai, eu não vou prosperar, eu não vou ter uma condição. Chegava na hora de me dar um dinheiro, ele falava assim, você não tá comendo, você não tá bebendo? Se ele levasse uma pessoa de fora, ele pagava, mas eu não. Então eu falei, eu conheci um rapaz lá, o Kleber, hoje ele é pastor da Adebras, e fomos procurar, achamos aqui no Xinguinche, um japonês, e ele queria fazer um sobrado, mas ele não confiava na gente, e foi ali que a gente começou. Então eu comecei no ramo de construção civil. E o interessante, Thiago, que quando eu era criança, jovem, adolescente, os professores da época diziam, estuda para você não virar pedreiro. E acho que hoje o lema é, estuda para você poder pagar um pedreiro. É verdade. Porque hoje o preço subiu, né, da mão de obra do pedreiro. Hoje o Brasil está quase igual aos Estados Unidos. Você tá vê faltando que mão de obra. tá começando a faltar essa mão de obra, né? Então, assim, claro que a gente sabe que no segmento de empresarial, no segmento de empreender, tem pessoas que têm capital. Sim. Tem pessoas que têm muita grana, mas tem gente que não tem. Então, assim, para resumir, a gente vai voltar aí à minha história. Hoje, para quem não tem capital, o interessante é aprender algo. É ter o cajado na mão. Tá. É ter a ferramenta, né? Quando eu fui para a igreja, eu me apaixonei com a questão de pregar a palavra de Deus. E estudando a Bíblia, né, o período antigo, hoje a gente vive numa democracia. Na monarquia, onde tem os reis, eles têm um segmento muito importante, Thiago, o quê? Todo príncipe, ele é obrigatório servir o exército e aprender uma profissão braçal. Naquela época, na antiguidade, todo príncipe, ele aprendia uma profissão braçal. Por quê? Era muito comum, como aconteceu com a Babilônia invade Jerusalém e leva Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Homens nobres. depois Ezequiel, né, que fica ali às margens do rio Quebar. Então, alguns, conhecido como sábio, ia para dentro do palácio. E quem não, ficava no meio do povo. Então, eles acreditavam que se o príncipe soubesse uma profissão braçal e sofresse uma invasão, o príncipe ia ficar no meio do povo, ia trabalhar e eles poderiam resgatar esse príncipe, o príncipe não morreria. Mesmo que ele não executasse, ele aprendesse uma profissão. Então, eu me espelhava muito. Então, eu tenho um filho hoje, com a minha esposa, nós temos um casal, né? Eu sou casado, me apresentar um pouco aqui, galera. Falou o nome deles. Eu sou casado desde o ano de 2000. Eu tenho um filho de 20 anos, Michael Douglas. Aí o nome do rapaz, mano. Hoje ele se apresenta nas redes sociais como MCMD. E tem uma filha chamada Larissa, né? Larissa Lopes, e a minha esposa é Rosimeire. Essa menina da época da Deus e Amor, não fiquei com ela. Fui pro bailão, conheci a Rosimeire e chegou um tempo que Deus colocou no meu coração para ter uma família, para ter uma esposa, para ter filhos. E eu cheguei nela e falei assim, ó, eu quero ter uma família, eu quero me casar. E ela não acreditava em mim, Júnior. Ela não acreditava, que ela me conheceu no baile, falou, pô, mas você gosta de dançar, você é mulherengo, tá no baile, e do nada assim você quer casar? E veio isso na minha mente. Eu já estava vendo minha mãe cantando em casa, eu falei, só que nós vai ter que ir para a igreja. Então fiz uma proposta para ela. Isso, e o casamento, ele também é uma etapa da vida do homem que é muito importante para ele prosperar. Tá. Né? Toda prosperidade, ela é baseada no foco. Então, é muito difícil uma pessoa solteira ter um foco, né, em prosperar, em adquirir, em acumular. Quando você
decide ter uma esposa, uma mulher, aí nós vamos cair voltar à luz da Bíblia, quando Deus diz a Adão, viverá do suor do teu rosto. Então, o jovem que vive na casa do pai e da mãe, que tem comidinha, roupa passada e lavada, né? Ele não vai se incomodar. Não vai pensar em acumular, né? Pensar em acumular. Aí talvez até eu sair da sua terra, da tua parentela, Na verdade, deixar o pai e mãe. Essa é uma das coisas que eu queria saber, né? Durante a sua história, aí você falou que você precisou aprender a profissão de pedreiro. Sim. Só que você não recebia trabalhando com seu pai. Se precisou cumprir esse mandamento de sair de perto da parentela? Tu falou assim, de chegar a morar fora ou não? Então, meu pai não me pagava. Aí eu já estava com os meus 18 para 19. Com 19 eu comecei a namorar a Rosimeire. E é aí que eu convido ela para casar e você pegou um ponto legal. Era exatamente isso. Eu pensava, bom, se eu ficar aqui com meu pai, ele não vai querer me ajudar. Era um ambiente hostil porque eu jovem, vendo aquela situação, eu já não estava mais... eu já estava assim, querendo enfrentar meu pai. E a gente é temente a Deus. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. Sim. Então eu via que era necessário, como o Thiago aqui lembrou, sair da casa do meu pai, sair da casa da minha mãe. E assim, eu fiz a proposta para Rosimeire e eu falei assim, olha, eu vou para a igreja, eu não quero atrapalhar a tua vida. Se você tiver a fim de continuar comigo, você vai ter que ir para a igreja também, mas eu não quero nada forçado. Aí ela falou, olha, na verdade, eu também estava vendo tua mãe aqui falando de Deus pra gente, que minha mãe falava muito. Às vezes a gente chegava, minha mãe falava, posso orar por vocês? Glória a Deus, hein? Né? Olha como Deus trabalha. A sua mãe nessa época já tinha se convertido mesmo. Minha mãe já tinha ido para a igreja, já tinha largado o candomblé, mas meu pai não, meu pai ainda estava lá irresistível. E aí meu pai falava, você vai lá ficar com o pastor e tal. Ela não podia chegar tarde, né? Mesmo que se desse ali 9h30, o culto não houvesse acabado, ela levantava e ia embora. Certo. Porque se ele passasse, ele poderia... Se ela passasse, ele poderia ir na igreja fazer bagunça, né? Então essa moça, a Rosimeire, ela aceita, ela gostava muito de mim. Segundo ela gostava de mim desde os 13. E aí ela ainda era menor, eu cheguei nos meus 20 anos, vim aqui no cartório, o pai dela assinou, ele ia mudar para o Paraná, nós nos casamos, eu saí só no cartório, eu saí da casa da minha mãe, aluguei uma casinha de 2 cômodos, eu não tinha os móveis, né? Eu ganhei um fogão, comprei um gás e nós éramos em 5, né? E tinha 2 beliches. Então os meus 2 irmãos dormiam junto. Quando eu falei que ia sair, eles ficaram felizes. E quando chega o dia de eu sair, eu pego a minha cama, eu separei da beliche e levo. Eu fiz igual aquele caso que Jesus toma fala. Toma o teu leite e anda. Toma o teu leite e anda. Literalmente, eu peguei a cama, coloquei aqui no ombro montada e levei. Eles choraram. Aí eu falei, olha, eu vou voltar e vou trazer a cama, né? Então, o tema que é bem sugestivo, do zero. Eu saí da minha casa, da minha mãe, sem nada. Saí com a cama e depois de um mês eu consegui comprar, voltei. Para adiantar um pouco a história, casei com ela, tal. Ficamos ali uns 2 meses no aluguel, era direto com o dono. E aí eu tive um probleminha com as obras, foi minha primeira forma de ganhar o meu dinheiro, foi construção civil, eu pegava bicos, né? Eu era muito novo, nem todo mundo confiava na época ainda. Era uma época que tinha muito pedreiro, hoje está faltando. Na época tinha muito pedreiro, todo mundo que vinha do norte vinha para as obras. As mulheres eram diaristas, os homens, obra. Pedreiro. E muitas das vezes tinha alojamento, então ele ficava ali para dormir. Cheguei no dono e falei assim, deixa eu esse mês sem pagar, mês que vem eu pago 2. Ele pediu a casa. Eu fui despejado. Gente. Então, assim, no cenário financeiro, você sem muito recurso, serviço parado e eu despejado. Aí uma moça fala para mim, olha, teve uma creche na Água Vermelha que foi desativada, muito crime ali na porta da creche. Era uma creche sustentada pelas umas madres da Igreja Católica. Fui morar lá. Peguei uma sala com banheiro, que era sala de creche, tinha banheiro. E lá eu fiquei 2 anos, 6 meses e 2 dias, né? Aí bateu ano 2000, foi o ano que eu me casei, meu irmão começa o ministério, estava bem empolgado, eu vou para lá para ajudar ele, falei para minha esposa, minha mãe, vamos lá ajudar ele, porque
para ele não ter nenhuma decepção. E morando ali naquela creche, como eu falei, periferia, o pessoal traficava lá na porta de casa. E eu tive uma discussão com a minha esposa, e no calor da discussão, as coisas em casa bem apertadas, e eu já na igreja pregando, e ali perseverando, né? Ia para os cultos, dizia, Deus vai dar vitória. Se Deus me desse uma palavra de prosperidade, eu pregava. A minha esposa, eu não tô aqui para falar mal dela, ela sempre foi minha fã. E ela falava na minha cara, eu não sei como você consegue pregar prosperidade com a gente no cenário que a gente está. E um dia houve uma discussão, assim, todo casal discute, uma discussão construtiva. Sim. E ela falou assim, Thiago, olha, eu vou falar a verdade, eu nunca falei isso para você. Eu já tinha um filho, às vezes o pouquinho que eu ganhava, eu dava metade pro meu filho e ficava com metade. Sim. Eu nunca abandonei ele, o compromisso com ele, né? Eu pensionei até 21 anos de idade, pagava convênio. E ela falou assim, olha, minha família disse, não casa com esse rapaz. Ele já tem um filho fora do casamento, vocês nunca vão ter nada, vocês nunca vão prosperar, vocês nunca vão ter um carro, uma casa, porque ele vai alugar uma casa, vai te colocar e parte vai ficar no aluguel, parte vai pro filho e o que sobrar, vocês vão comer do que sobrar. E ela falou tudo isso na minha cara e, biblicamente, como homem provedor, eu me sentia nessa responsabilidade de ser o provedor, Sim. né? Então ali eu já tinha um foco, que era a minha relação. Nós já tínhamos a Larissa, a primeira filha do nosso casamento. E eu olhei dentro da bola do olho dela e falei assim, ó, eu te amo. Foi bem difícil falar isso pra ela. E eu falei pra ela, eu te amo e eu vou te colocar num palácio. Amém. E Você creu na dependência. eu profetizei, e eu caí na dependência, porque ali, Júnior, eu não tinha nada. Eu tava igual Elias diante da viúva de Serepta. Elias, ele vai ao profeta, Deus pede para que ele vá até Serepta, ele aparece diante de uma viúva pobre, Sim. e ele poderia ter voltado, desistido, que é o caminho, eu acho que a desistência é o caminho mais perto. A desistência, o abandono é a porta mais perto que se tem. E ele falou, bom, se Deus me mandou até aqui, então eu vou fazer o meu papel, que é profetizar. Então eu olhei para ela e eu disse, eu vou te colocar dentro de um palácio. E a partir daquele momento, aquela palavra dela, né, foi uma discussão que marcou a minha vida. Foi ali meio que um Sua divisor virada de de chave. água, Virada uma de virada de chave. Eu falei, não, eu precisava provar para ela, provar para mim. Sim. E eu acreditava em Deus, eu cria. Sim. E a gente nunca perdeu o foco da igreja, né? Nunca perdeu o foco de Jesus, da obra que nos foi confiada. E continuamos lutando, perseverando, mas naquele cenário, né? Naquela situação que você está pregando a palavra e não vê. Sobre tudo isso, que eu digo para quem está ouvindo esse podcast, que algumas pessoas estão até no caminho certo. Mas quando não se vê o resultado, a pessoa desiste. Entendi. Né? A pessoa fala, não vai dar certo, né? É melhor parar, é melhor desistir, é melhor desanimar. Foi falado aqui de José do Egito, para não ficar só nas minhas palavras, eu queria ler um texto bíblico, né? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 5, está escrito: E teve José um sonho, e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-te este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então José era um rapaz sonhador, ele era herdeiro do seu pai, que é conhecido como também um dos homens que sonhava. O pai de José, Jacó, ele sonhou dormindo em uma pedra, ou seja, ele era perito em sonho. Depois desse sonho, ele tem um novo sonho
E na mesa, né, ele fala, pai, eu vi o sol, a lua e as estrelas. E ele vai falar, opa, calma aí. Eu sou o sol, tua mãe a lua e as estrelas, seus irmãos, nós se inclinando para você. E era impossível, principalmente naquela época. Era impossível. Não havia... Naquele cenário também, Naquele né? cenário, naquela época. Esse papel seria de Rubens. As pessoas se inclinando, a família se inclinando a ele, o primogênito, não o último O filho. último. Pode Sensacional. continuar, pastor Jesus. Então, assim, eu sempre fui sonhador. Hum. Aquele continuava ainda aquela situação. Eu teve um tempo ali, logo no começo, nesse período que eu fiquei nessa casa, que eu comecei. A igreja que nós estávamos era alugada, tudo no bloco, e o piso não tinha piso, era um concreto. E acho que no dia que choveu, era pedra. E assim, eu entrava em empresas, eu tentava empreender pegando obra por conta, não dava certo, as pessoas não me pagavam, pagava muito pouco. Às vezes eu pedia fazer um orçamento muito barato para poder só pegar o serviço ali, e eu via que a obra ia ficando ali no bloco. E houve um momento que Deus tocou no meu coração ali que as coisas só iam fluir quando eu melhorasse o cenário da igreja. Eu me sentia mal. Eu chegava lá na igreja, tinha um banco azul, um vermelho, um amarelo, um fosco, algumas cadeiras, e eu tinha vergonha de dar uma água num copo de plástico para a pessoa, que a gente às vezes não tinha como pôr copo descartável, era um copo, uma caneca de plástico, que todo mundo bebia no mesmo copo. Era um banheiro para todo mundo, sem teto. Quando dava descarga, tinha um irmão lá que falava, o banheiro tá com a oportunidade. Eita. Aí eu peguei um serviço, comecei a fazer pro rapaz, para bater uma laje e tal, tava animado, ele falou assim, ó, não tenho como te pagar agora. E aí eu comecei a igreja a me ajudar ali, com cesta e tal, fomos levando. Aí a empresa fez um acordo com ele, pagou ele. Eu terminei a casa, ele me pagou tudo de uma vez. Aí dava para me comprar uma casa fora daquela invasão. Fora daquela invasão, os 2 cômodos, né? Fora da invasão, com o valor que eu tinha na mão. E Deus me provou ali. Né? A gente vai ver na Bíblia um momento que Deus chega em Abraão e fala, Abraão, me dá seu filho, seu único filho em sacrifício. Na verdade, Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. Sim. Ali foi um teste. Então, em alguns momentos das nossas vidas, nós somos testados. E eu era a liderança da igreja, eu estava na frente, eu me incomodei com aquilo. Aí eu peguei aquele valor, reboquei toda a igreja, comprei um piso, na época foi uma ardósia, mas estava bem colocadinha, minha mãe encerava muito bem. Registrei a igreja que não tinha registro, nós estávamos clandestino, né? E Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Sim. E nesse Bacana. momento, Tiago, a minha esposa se irrita mais comigo. É isso que eu ia perguntar, a reação dela. A reação dela foi catastrófica. Para aquela reação de que, você nunca vai me dar nada, piorou. Dessa vez, ela me abandonou, ela foi embora de casa, minha mulher, ela foi embora de casa, literalmente. Eu saí para trabalhar, quando eu cheguei ela não estava mais, e ela deixou um bilhete, olha, você é maluco, Que pena. não dá para continuar com você, Você é maluco. você é maluco, foi exatamente o que ela escreveu no papel. Tô indo para casa da minha irmã lá no Pantanal, também era uma favela lá, ainda é, e foi para lá. E eu sabia que ela me amava muito, e eu também gostava muito dela, amava ela, e eu falei, ela vai voltar, deixa ela ficar lá uma semaninha e tal, para Criar esfriar a cabeça. baixar a poeira. O que você fez foi bem ousado mesmo. Foi uma coisa assim que também eu Deus, direcionado por Deus. eu tive direção de Deus, mas eu também sabia que, na verdade, se a gente for ver, quando Deus pede Isaac para Abraão, ele também não comenta com Sara. Sim. Porque ele falou, ela vai Nunca ter tinha pensado nisso. ele é não uma coisa que ele comenta. não fala com A ela. Bíblia, ele não fala. Ele Que só forte. sai. Ele não comenta pega e sai de aliás. madrugada. Não comenta com ninguém, literalmente. Ele pega 2 moços e também não fala o que ia fazer. Não fala nem E pros chega moços. no meio do caminho, ó, fica aqui que a gente vai resolver um negócio ali. E provavelmente o filho dele acompanhava muito ele. Não, nem o próprio Isaac sabia, né? Só que ele acompanhava, porque ele vai falar, pai, calma aí, temos a lenha, o cutelo e o fogo. Mas onde está o cordeiro? E o que Abraão ele vai dizer? Deus proverá. Então, assim, sobre Abraão, nós estamos aqui falando de prosperar à luz da Bíblia, né?
do zero à independência financeira. Certo. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Mas na história de Abraão, o que a gente aprende? É obediência. 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 A gente comentou aqui, sai da tua terra, né? O Júnior nos lembrou. Então Deus, ele acha graça em Abraão e convida Abraão a sair da tua terra. Ele ouve e obedece. Lá na frente Deus diz, me dá seu filho, o seu único filho. Ele ouve e obedece. Então nós vemos que a obediência, à luz da Bíblia, é algo extraordinário. É um dos primeiros passos para você obter a prosperidade de Deus, porque prosperidade não é apenas dinheiro, é dinheiro e paz, tranquilidade, Amém. você ter uma família abençoada, né? A Bíblia fala sobre obediência, o critério bíblico tem 2 segmentos. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, o sacrifício ele é recebido. A Bíblia diz em alguns momentos, põe a tua boca no pó, quem sabe assim haja esperança. Mas em que momentos nós vemos sacrifício? Quando Davi peca. Quando ele peca, ele faz um altar, ele faz um sacrifício e ele ora para que Deus não retire dele o seu espírito. Né? Então, houve a necessidade. Mas a todo momento Deus ele nos cobra a obediência. Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva é a desobediência. Deus dá um critério para ele e eles desobedecem, né? Então, o que acontece? Ela vai embora, eu fico ali em casa, termino o serviço do moço e tal. Ela volta e ali concluiu os 2 anos, 6 meses e 2 dias. E ela fala assim: olha, eu volto para casa, mas eu não quero mais ficar aqui. Porque o pessoal roubava as coisas, colocava no nosso quintal lá, que era tudo, era uma invasão. Eram salas ali, você saía de casa, tinha carga roubada. Às vezes a polícia estava ali com alguém preso. A invasão era a creche. Era a creche. 2 anos, 6 meses, 2 dias foi a creche. E era o ritual deles, o tribunal deles era ali. Se alguém tivesse pisado na bola, às vezes eu abria a porta, tinha alguém apanhando. Ela falou, aqui não dá mais. E assim, na relação, no casal, alguém tem que ceder, né? É 2 culturas diferentes, mas ambos têm que ceder para chegar num conceito. Chegar num acordo. Falei, bom, ela decidiu voltar, eu também fiz algo que ela não gostou, agradei a Deus, mas desagradei um pouco ela. E eu procuro minha mãe, ela me dá um terreno ao lado da casa dela, eu vou construir minha primeira casa. Então, o que eu tinha, voltando aqui, para quem está no zero, eu acho que a primeira opção é aprender uma profissão, aprender algo, a lidar com algo, né? Vocês aqui estão trabalhando com IA, né? Com IA. Eu Quer trabalho com IA e ele é professor de história. Ele é professor de história. Então, é importante a pessoa dominar uma arte. Para quem não tem capital financeiro, eu conheço pessoas que vendem churrasco e tem 2 casas, um carro zero, vendendo churrasquinho. Conheço, no Pantanal, eu conheci um moço, ele começou a cortar cabelo, ele montou uma franquia dentro do Pantanal. Ele abriu um cabeleireiro, abriu o segundo, abriu o terceiro, ele tem 5. Olha a ideia dele, ele está sempre treinando alguém com ele. Porque os outros, para ele manter os 4. Claro. Sempre alguém sai também para empreender. A pessoa aprendeu, ganhou o conceito do povo, sai e abre o próprio. Então ele está sempre treinando alguém. Quer dizer, ele treina a pessoa não para abrir franquia para ele, mas para abrir o próprio cabeleireiro ou para Então, trabalhar na franquia também. Para trabalhar na franquia. Ele tem 5 cabeleireiros. Certo. Ele fica em um, está sempre treinando alguém. Entendi. Quando alguém que está lá no outro sai, essa pessoa já ele está coloca o treinada. outro. Ele fala, ó, Entendi. vai lá e fica em tal lugar. Certo. E se a gente for ver, antigamente eu me lembro, quando nas décadas de 90, minha mãe demorava 3, 4 meses, levava eu e meus irmãos, a gente ia igual os Jackson, né? Os Jackson Sim, 5, aquele cabelão assim e tal, e o moço cortava. Meu filho corta o cabelo toda semana. Meu filho, ele deixa 70 pau no cabeleireiro. Ele corta, sei ele como faz o penteado, faz a sobrancelha. Então também quer dizer, é um segmento barato, né? Um investimento. Um investimento barato Né? Para quem está no zero, por exemplo, uma opção boa. o meu segmento hoje
eu dei uma casa para o Michael Douglas, eu dei uma casa para a Larissa de 4 cômodos na Vila Curuçá, atrás da padaria, e eu ainda tenho 9 casas alugadas e um salão de festa. Então eu tenho Você não contou nem a metade, então. 10 pontos. Não, eu queria que ele Você contasse. contou o que você sabia. Isso é um pouquinho que eu sabia mesmo. Né? 9 casas, um salão, Um e salão. E se deu uma casa pra cada filho. Uma casa para cada um. Uma Uau. casa para cada um. Uau. Pastor, ó, uns pontos que eu gostaria de colocar aqui, dentro do que o senhor falou. A hora que o senhor falou do casamento, o senhor falou assim, olha, para quem quer prosperidade financeira, arruma um casamento. Claro, a não ser que Deus orientou a pessoa a não casar. Aí é outra Caso de história, Apóstolo Paulo, né? como o apóstolo Paulo e tal, e outras pessoas. Mas a visão do mundo é o contrário, interessante. É, Que é o contrário. verdade. Você vai casar, você não vai conseguir prosperar. Você vai casar, você não vai crescer na vida. é o conselho que muitos É o falam, conselho né? que muitos dão, Primeiro se prospera, depois você casa. Isso, deram esse conselho para minha esposa. Não, você vai casar, você é doido, você tem tanto para viver e tal. Você vai casar, você não tem nada. Falou assim, você não tem nada, como que você vai casar? E esse é o conceito do mundo. E aí o Senhor deixou bem claro, né? Porque não foi o Senhor que inventou, mas foi o próprio Deus. Vai deixar o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. E eu marquei aqui essa questão de deixar o pai e mãe por causa da profecia da família. A família falou assim, ó, você vai casar com ele, ele vai dar uma metade pro filho, outra metade pro aluguel. E aí sobrar migalha para vocês sobrar comer. migalha, ela começou a se sentir rejeitada. Quando o Senhor deu, quando o Senhor deu pra obra pro reino de Deus, ela pensou assim, poxa, não vai sobrar nada pra mim mesmo. A migalha, nem a migalha vai sobrar, vai pro reino. Mas foi o seu ato de fé. Só que é interessante que a família profetizou, pai e mãe devem ter falado pra ela, vai acontecer isso e isso com você. E foi exatamente o que aconteceu por um período. Me chamou muita atenção porque eu vivi isso, a minha esposa teve uma profecia mais ou menos nesse sentido, só que não partiu dos pais, partiu de uma professora. Um dia ela me lembrou, ela falou, ó, minha professora falou que eu ia viver isso e isso, e era justamente o que ela estava vivendo na época, e não era coisa boa, né? E estava relacionado a mim também, e aquilo, o Thiago conhece a história, eu fiquei assim, abismado, eu falei, meu Deus, por que a professora não profetizou uma coisa boa? Quer dizer, a autoridade que as autoridades têm sobre as nossas vidas e que nós, enquanto autoridade, temos. Sobre a vida de outros, né? Sobre a vida de outros. Eu sempre volto aqui, eu sempre volto a dizer, jamais eu falo pro meu filho, você não vai ser nada. Ô, você é burro, hein? Ô, você jamais, pelo contrário, filho, ó, isso aqui você pode aperfeiçoar, você pode aprender. Para meus alunos também, sempre digo isso aqui nos podcasts. Eu confio em você. Às vezes o aluno fala, eu sou burro. Aí eu dou bronca neles. Nunca mais diga isso. Não fala que você é burro, jamais. Né? Você tem muito potencial. Eu confio em você. Você pode prosperar muito. Alguns querem ser jogador de futebol, outros querem ser advogados. Mas, você vai, desenrola isso aí. Né? Deus proverá. Agora muitos querem ser influencers, só que eu falo, influencer dá trabalho também, não é só filmar e tá tudo pronto. Mas o ponto é que esse deixar seu pai e sua mãe justamente é não só deixar o... Eu tenho entendido agora que não é só deixar fisicamente, mas alguns conceitos que o pai e mãe ensina com toda boa vontade, com amor, querendo proteger, mas que no final das contas vai atrapalhar você de prosperar ou de viver o que Deus quer para você. Porque agora não é mais você... quando a gente está lá, o pai e a mãe que vai direcionando. Deus vai mandando e o pai e a mãe vai direcionando. Verdade. Vai chegar um ponto que o meu filho vai viver a vida dele e não sou eu mais que vou direcioná-lo. Deus vai direcionar ele diretamente. Ele não vai precisar do pai e da mãe para direcionar. Só que se ele estiver preso a mim, ele não vai viver o propósito de Deus para a vida dele. Verdade. E aí, conforme o Senhor foi falando aí, eu fui, meditando nessas assim coisas como você aqui. falou, né? Assim como ele tá falando de Abraão, né? Que Deus falou só com Abraão sobre Isaac. Não falou para Sara. Não falou pra também, Sara. né? E o Abraão não passou para Sara a ideia também. Né? A mãe é muito agarrada ao filho, né? Sim. Muito agarrada. Eu suponho que o pai também, mas... também. Poderá uma mãe esquecer de um filho? Não. Quer dizer, o amor de Deus ele é comparado com o amor de uma mãe. Poderá uma mãe esquecer de um filho? Então, é relacionado à mulher. E assim, dentro desses inquilinos que passaram comigo, hoje eu tenho 2 jovens lá, uma de 19, outra de 21, elas não querem casar.
né? Elas têm namorado. Então, Não assim, entendi, são suas irmãs. Não, são são inquilinas. inquilinas. Eu Ah, tenho duas inquilinas, inquilinas inquilinas. que, só para pontuar aí, Tá, eu tenho visto, entendi. porque a gente que também trabalha nesse ramo, Hum. então você acaba participando da vida dos Conhecendo. seus A pessoa inquilinos, acaba porque contando, né? você vai lá, às vezes, um chuveiro deu um probleminha, tem como você dar uma olhadinha aqui se é o disjuntor, o que que é o se é o chuveiro, se é a resistência. Como a gente, hoje, graças a Deus, eu tenho uma liberdade financeira. Então a gente está sempre em casa, eu até falo, não, precisar de alguma coisa aí, me dá um alô. Tá. Porque já chamaram gente de fora, o cara bagunçou tudo, eu tive que ir lá e arrumar. Então eles acabam partilhando, sabe que a gente é pastor, pede conselho, não querem casar, os homens também não querem, porque assim, é como eu falei, quando eu pego uma mulher, meu propósito era ter uma família. Uhum. E ter uma família requer foco, Sim. disciplina, né, responsabilidade, Uhum. acima de tudo, responsabilidade. A pessoa já não vive mais para ela. Nesse cenário lá que eu morei na casa invadida, quando eu ainda estava pegando minhas obras, eu gostava de um moletom pesado, eu gostava de um bom Nike no pé original, eu gostava de Kenner, né? E foi assim que eu conheci minha esposa. Minha esposa ela é muito bonita, até hoje ela é bonita. Na época ela já era. E chegou um tempo, ela abriu meu guarda-roupa e falou assim: cadê aquele boy que eu conheci? Porque assim, eu me desconectei de si. Entendi. Então eu falei: agora não é mais eu, é a família. Família. A minha esposa é uma carne só. E chegava final do ano, eu falava: toma esse valor, compra lá para você, para as crianças, depois eu me viro. Então eu acabei me abdicando muito. E assim, vamos adiantar um pouco a história. Eu cheguei na minha mãe, ela me deu o terreno, mas o terreno era meio torto. Eu cavei, arrumei um pouco de terra, trazendo um carrinho de mão. Eu peguei algumas ferramentas emprestadas. Quando eu vi uma obra acabando, assim, oi, essa madeira, trazia na mão, no carrinho de mão. E comecei a cavar a primeira sapata. E minha mãe falou assim, filho, e ela me levava um café e tal. Eu voltava para casa invadida. E ela falava assim, você já comprou material? Falei, não, mãe. Falou, mas você tem dinheiro, né? Porque eu cheguei lá e pedi. Falei, mãe, me dá esse terreno aqui e tal, para mim construir. Aí ela falou assim, cadê o material, o cimento, areia, pedra? Ou você comprou e vai entregar? E eu falei, mãe, eu não tenho o material. Ela falou, mas você tem dinheiro guardado? Eu falei, não tenho nada. E eu tava zerado. Eu tinha gastado tudo na igreja, minha esposa tinha voltado, tinha feito essa proposta, e eu deveria ter dado um tempo, eu já fui para cima. Certo. Então, assim, coragem e foco é muito importante e trabalho. Aleluia. No mesmo dia, chega um amigo, pastor, você está ocupado? Eu falei, do que se trata? Tem uma obra lá em Alturavim. Foram os pedreiros lá, o pessoal bebe, fuma, minha sogra é crente, dirigente do ciclo de oração, não gostou. Existe uma possibilidade de você fazer para ela? Eu falei, vamos lá. Quando eu cheguei, ela também, eu tinha uns 23 anos na época, 23 para 24 anos. Ela falou assim, não, mas eu quero uma pessoa mais responsável. Eu falei, deixa eu começar. Tá. Peguei o serviço da casa dela, 3 andares com telhado colonial. Quando eu entreguei a casa dela, eu tinha feito 4 cômodos gigantes assim no chão. E meus parentes, ela, faz 2 cômodozinhos aqui, cobre de telha e passa para dentro. Nesse meio tempo, eu comprei a ferragem todinha da estrutura. Os ladrões foram lá, roubou. Eu chorei, literalmente, com a lágrima do meu olho. E eu falei, mãe, eu não quero mais seu terreno. Eu vou murar e tudo, e vai ficar tudo para a senhora, porque ela não usava. Ela usava a parte dela que o terreno era declinado, então ficava abandonado lá. Meu pai plantava. Eu já tinha planeado. Eu falei, eu vou fazer um muro por fora, vai ficar um quintalzão, vai dar para fazer uma quadra. Ela também, mulher de oração, falou, não, filho, você é caprichoso, você é focado, vai trabalhar, Deus vai te abençoar. Deixa a casa lá e volta para cá. Aí eu volto para casa da minha mãe, eu, minha esposa e um filho, para atrapalhar meus irmãos de novo. Mas construí essa casa, né? E assim, chegou um momento que eu não quis mais trabalhar com obra, eu tive muitas decepções. Aí eu decidi trabalhar numa empresa, né? Ser assalariado. E eu acredito que não era o que Deus queria para mim. Na história de José, quando ele passou por várias etapas, ele está preso e surge a história das 7 vacas magras, né? E as 7 vacas gordas. Então eu entro eu comecei a mandar currículos
eu tinha o segundo grau completo, não tinha faculdade. Casei com a minha esposa, ela tinha só a 6ª série. Falei, vai estudar. Eu sempre acreditava que estudar também era uma ferramenta também, né, para prosperar, abre mais oportunidades, né? Verdade. O estudo abre mais oportunidades. E eu entro na Vivo, essa casa estava pronta por dentro e crua por fora. Chegando lá, eu fui ser auxiliar de instalador e assim, ali foi algo de Deus dentro da Vivo. Deus me prosperou muito, embora eu fiz um técnico de eletrônica, eu tirei o meu CREA lá dentro do período, então tinha que trabalhar, fazer o curso nos dias que não tinha culto, ir para a igreja. E depois aqui na Unixul, eu queria já partir para engenharia, eu queria voltar para a obra, mas já por cima, um engenheiro. Falei, essa Vivo aqui eu vou fazer minha engenharia. E nesse meio tempo, eu já era mais ou menos 2008. E a igreja, depois que eu deixei bonita, o dono aumentou muito o aluguel. Era um salário e pouco. Então hoje seriam uns R$2.500. Tava muito difícil pagar aluguel, mas estávamos ali prosperando. De repente, o proprietário resolve vender a igreja. Eu estava na Vivo, já há uns 2 anos, tinha comprado um Fox Zero, né, para mim. E eu vendo esse carro e dou entrada no imóvel da igreja. E ele falou assim para mim, ó, o seguinte, a igreja vai pagar aluguel para mim e eu vou vender a igreja para você. Você me dá X de entrada, acho que na época foi R$37 mil, era um dinheiro de comprar uma casa, na época. E minha esposa falou, e eu falei assim, e ele falou, você vai fazer 60 parcelas, 5 anos. Quando você concluir as parcelas, aí eu não recebo mais o aluguel. Então eu não conseguia tirar nada da igreja, eu tinha que tirar do salário. Foi um período que meu filho falava, pai, por que todo mundo come pizza e nós não come, né? Então assim, e uma coisa que eu aprendi na Vivo, Thiago, que eu pegava muito serviço no Pantanal, 8, 9 horas todo mundo dormindo. Aí eu falava pro meu encarregado, a gente se encontrava aqui, deixa eu fazer algum lá no Parque Cruzeiro, algum perto da prefeitura. Por quê? Aqui, 7 horas da manhã, o pessoal tá lavando a calçada da casa. Né? E você vai numa periferia, o camarada levanta da cama 11 horas, meio-dia, 1 hora. Então, assim, falar de prosperidade e não frisar esse campo, né, é quase que um pecado. Então, assim, não tem como prosperar. Hoje Sem eu dou muito trabalho. conselho pro meu filho, né? Ele tem 20 anos, ele quer prosperar e ele quer levantar 1 hora da tarde. Eu falo, filho, você tem que ter comprometimento. Rico acorda cedo. Meu pai trabalhava para os portugueses, os caras, dono de padaria. Padaria no Tatuapé, 4 horas da manhã tá aberto. E às vezes o dono da padaria fechava ela meia-noite e 4 horas tava lá. Às vezes o patrão trabalha mais do que os funcionários. Às vezes a pessoa entende assim, ó. Eu tenho vivido isso. Eu não quero ser assalariado, eu quero empreender. E no começo, ou até depois, ele vai trabalhar mais do que os funcionários, porque o funcionário ele bateu o cartão e acabou a rotina Já dele. era. O dono da empresa, Tá ele vinculado. tem projetos, ele tem que escrever, ele tem que projetar tudo. E assim, eu no zero, mesmo não tendo nada, eu sempre tive esse hábito. Eu sempre tive uma caneta, um caderno, tudo que eu ia fazer, eu marcava. Essa primeira casa da minha mãe, eu desenhei tudo no papel. Minha mulher foi lá e desenhou os móveis. Ah, que legal. Então, tudo começa na mente. Você E precisa tem- imaginar. Tudo a começa ideia, na mente. a ideia, Foco, né? o De foco, foco. tem que ter o Como que é foco. aquele que a gente tava falando que a gente tava vendo? Específico, ser específico. Porque o senhor construiu, fez a planta, ela foi e fez os Os móveis. móveis. Quer dizer, nós específico. estávamos no mesmo propósito, né? Glória a Deus por A isso. Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. Então, assim, vamos lá. Vamos tentar unir as coisas. No começo estava tudo muito errado. Eu fui lá, abençoei a casa de Deus e agora não era só um jovem com a força do braço lutando. Eram as coisas acontecendo. Glória a Deus. Eu comprei um carro no dinheiro. Uma coisa também, nesse meio tempo antes de entrar na Vivo, trabalhando com obra, eu financiei um carro. E assim, foi uma coisa assim pesada na minha vida. Aquele carro quebrava, alguém batia em mim, eu tive 2 batidas pesadas, bateram em mim, um fugiu, o outro não pagou.
E eu acho assim também, a pessoa não pode ser muito apegada, Sim. né? Eu comecei a orar a Deus, falar com o Senhor, e eu liguei na financeira e falei assim, ó, eu quero devolver esse carro. A mulher falou, mas você pagou 1 ano, você deu entrada, ninguém faz isso. Eu tava devendo uma prestação. Falou, vamos refinanciar. Eu falei, não, não quero mais esse carro. Eu não quero mais esse carro. E quando eu entrei na Vivo, a minha esposa falou, a gente tá sem carro. Eu falei, eu vou comprar um carro no dinheiro. Porque também assim, para você empreender e para você projetar, hoje, se eu for comprar um carro de 50 mil e eu financiar esse carro, eu vou pagar 100. Sim. Eu vou pagar 100 mil se eu fizer uma prestação até 48 vezes. 60 até mais. Então, acaba também pagando mais que o Juros, dobro. muito Sim. caro. Então, assim, para quem quer empreender, para quem quer aprender a lidar com dinheiro, né? O que ele também precisa aprender? Hoje está mais fácil, Júnior. Hoje nós tem Uber. Então, Sim. assim, só que a ansiedade às vezes fala mais rápido, né? A É. pessoa mais alto. Ah, não, quero ter hoje. Então é muito mais fácil eu ir lá numa agência, Financiar. comprar um carro do zero, não dá nada de entrada, pagar 3 carros e ali você não poupou. Se você tiver paciência, juntar um pouco de dinheiro. Então eu comecei a lidar com isso. Falei, ó, não, a gente vai ter paciência. E dentro da Vivo, o que também eu coordenei na minha vida, eu cheguei lá de auxiliar. E eu tinha um valor para mim resolver minha vida. Passou um tempo, eu virei instalador. Aí esse valor subiu. Depois eu fui para o Speed, depois eu fui para a Fibra, depois eu fui para o LP de dados. Eu estava assim no topo dos topos. No LP de dados, eu atendia banco, multinacional, aeroporto e caixa eletrônico. E eu executava um serviço com escolta da Protege. Para mim executar o serviço, tinha alguém da Protege lá, dando escolta. Era um cargo invejado, né? E aí Deus preparou a compra da igreja, compramos a igreja. 2015, quitamos. E aí a empresa teve o impeachment da Dilma entre 2015 e 2016. O Brasil teve uma crise econômica. A empresa precisou ter corte. E a empresa me chamou e falou, olha, na equipe tem pessoas que têm 1 ano para aposentar, tem pessoas que falta 2, tem pessoas que pagam aluguel. E você já, nessa época eu já tinha quitado a igreja. Na igreja tem 2 inquilinos. Os inquilinos, aí eu combinei com os irmãos, ó, como eu comprei, a igreja vai ser igreja, não quero nada, eu quero os inquilinos. Os inquilinos passam a ser meu. E ali, naquele momento, eu ganhei 2 inquilinos. Entendi. Foi os primeiros inquilinos que eu tive. E aí, na minha casa, de 4 cômodos, eu já tinha feito um salão de festa que era pessoal. Eu não alugava para ninguém. E aí, o que acontece? Eu resolvi fazer desse salão outra casa em cima da minha. O terceiro inquilino. Lá para 2016, a empresa me mandou embora. Eu tinha 2016 para cá, tem 9 anos. Hoje eu tenho 46, então eu tinha meus 37 anos de idade. E a empresa me mandou embora. E de lá para cá eu não trabalhei para mais ninguém. Glória a Deus. Aí eu já tinha comprado outro carro, já tinha comprado carro para minha esposa. Nesse tempo que eu estava bem na Vivo, eu convenci ela a fazer uma faculdade, ela fez assistente social, ela fez o bacharel, né? Voltando ao meu assunto de jovem, de periferia. Então, assim, era um sonho ter uma formação acadêmica, né? Eu me formei aqui na Unixul, matemática, porque eu não podia pagar engenharia. Então me falaram, ó, faz matemática, você vai abater. Quando você ir para o curso de engenharia, Sim. a Unixul te dá 30% ou até 50% de desconto e você vai entrar no 4º semestre. Cheguei a lecionar aqui no Paulo Kobayashi. Eu fui lá para fazer estágio. O diretor foi um ex-professor meu do Parigô. Colocou eu para dar aula e assinou meus estágios enquanto eu dava aula. Foi um Legal. estágio na prática. prática, né? Que faltava. E essa aula, essa área aí, falta muito professor. Química, física e matemática, falta muito professor. E assim, quando eu resolvi partir para matemática, para engenharia, Deus falou, olha, não quero. Deus falou no meu coração, eu quero que você fique na obra. A pessoa que me vendeu a igreja
saiu daqui de São Paulo e ele tinha uma casa no Curuçá. Eu já tinha um carro, e em 2017 ele falou assim, ó, tem um imóvel na Curuçá. Um imóvel na Curuçá. Quer comprar? Eu falei, não tenho dinheiro, não tenho como. E ele me insistiu. Falei, não tenho dinheiro. Ele falou, ó, o que você tem? Eu falei, eu tenho um carro. Ele falou, me dá esse carro e mais 20 mil. Aí eu dei o carro, 20 mil em 2017. Janeiro eu entreguei o carro para ele, janeiro de 2018. E assim, é bom lembrar que esse mês, nós estamos em julho, hoje é dia 1. Dia 1 de Dia- agosto. Dia 1 de agosto. Mês passado, eu paguei a última parcela desse imóvel, lá na Curuçá, né? E lá eu dividi tudo, lá eu tenho 4 casas de 4 cômodos. É casa aí para você alugar barato por R$ 1.200, assim, porque ficou sem garagem, né? Não Sim. tem garagem, para alugar barato. E eu consegui dividir tudo, eu fiz portão para cada pessoa, Que quintal. legal. E é aí que eu consigo os 9 inquilinos, né? Então, Uau. assim, dos meus 37 anos em diante, eu não trabalhei mais para ninguém, só para mim. Se eu tivesse. Quando eu estava na Vivo, a minha ideia era: eu vou aposentar aqui. Entendi. Inclusive, tinha pessoas que faltavam um ano para aposentar por idade. Sim. Tava com 64 anos e ralando, batendo escada, subindo no poste e tal. E assim, para quem quer ser assalariado. A gente empreendendo, né? Uma boa parte foi empreendendo, foi pegando obra por conta própria, outra foi trabalhando em empresa, mas isso me deu uma ferramenta para eu ter esse ramo imobiliário, vamos dizer assim, Sim. de aluguéis, que hoje é o que eu vivo disso, né? Eu vivo dos meus aluguéis. O salão tem mês que me dá uma renda de 2 aluguéis ou de 4. Eu já cheguei a fazer 7 festas em um mês. Eu comecei só com o salão. As pessoas costumavam alugar muito piscina de bolinha e pula-pula. Eu comprei. Queira ou não queira, é outra empresa. Sim, É outro ramo. Dentro, Tem pessoas dentro que do trabalham mesmo ramo. dentro do mesmo ramo. Tem pessoas que Sim. trabalham só com aluguel de brinquedo. Então eu tenho lá piscina de bolinha e pula-pula. Se alguém alugar o salão, ó, eu tenho minha piscina. Ah, então tá bom, já fica Uma aí. piscina é tanto. Aluga. A piscina, a cadeira, A a ca- mesa. eu tenho as mesas. Amanhã vai vir uma cozinheira lá e ela quer trabalhar com buffet. Então eu vou começar a oferecer buffet. E aí a gente também já vai ganhar um pouquinho a mais, né? Oferecendo a comida para o evento. Então, assim, é um segmento caríssimo, né? Caríssimo. Hoje, do zero, para a pessoa comprar um terreno e construir, ele vai gastar muito para ele ter casa. E ele vai ter uma renda muito a longo prazo. Tem muito, por isso que eu falei do cara que corta cabelo, é barato. Sim, o Por investimento mais, é muito mais baixo muito menor. para entrar no mercado. Você aluga um salãozinho, compra lá as maquininhas, um espelho, uma cadeira e você vai empreender. Um churrasquinho, que eu vejo, como eu disse, tem pessoas que tem 4 lugares que ele vende churrasco. Ele começa aqui, depois ele coloca em outros lugares, põe gente. Então tem vários segmentos que é barato. O meu segmento é caríssimo, mas foi nesse segmento que Deus me abençoou, com perseverança, com obediência. Biblicamente dizendo, a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Então Deus acrescentou. Então houve uma perseverança para o reino. Deus me viu, nos olhou, né? E nos abençoou. Mas a gente nunca desistiu, a gente nunca jogou a toalha. A gente sempre. Eu sou conhecido lá como um homem que trabalha muito. Né? Até meus sobrinhos pequeninos falavam: tio, o senhor só trabalha. Hoje eles estão ao contrário. Tio, o senhor não trabalha? Eu vou lá, né? A gente Hoje tá você sempre administra, disponível. né? Tá Hoje na- eu só administro isso. Tá na posição de José, literalmente, né? Exatamente, olha só. Quando os meus irmãos precisam de alguma coisa, assim, né? A minha irmã precisou arrumar o carro dela, ela é professora, ela me traz o carro, arruma aí pra mim. Né? Tem como me emprestar algum valor, às vezes a gente empresta. Tô cuidando da minha mãe, reformei a casa dela todinha, Olha que bem. né? Deixei a casa dela toda no porcelanato, bem bonitinha. Hoje eu moro numa casa, 3 quartos, 3 banheiros, 2 salas, 120 metros quadrados no mesmo andar, tudo no porcelanato, né? E as crianças apelidou minha casa, como eu tenho minha casa e cima é o salão de festa. É um imóvel altíssimo. As crianças apelidou minha casa de Castelo de Grayskull. Eita. Aí eu lembrei da profecia lá do comecinho. Eu vou te dar um castelo.
Então hoje, Olha, aí eles falam castelo. as Castelo crianças de falam- Grayskull. Hoje, quando a minha Gente. esposa vai num encontro de mulher, ela fala: olha, eu não acreditava no meu marido, hoje eu acredito. Uhum. É assim, aonde ela vai, ela fala de mim. Eu conheço o pastor Levi, porque ele fez a faculdade com ela, Aí falou. e ela falava de mim o dia inteiro. Tava fazendo trabalho. Não, meu marido. Que bênção. E então ele falou: quero conhecer esse cara. Sim, sim. E aonde eu vou, ela fala. Então, assim, eu acho que e meus filhos também é assim. É. E uma coisa que eu velo lá na minha casa, na família, é a palavra. Eu sempre falo para meus filhos: tenha a palavra. É. A minha filha já casou e tudo. E ela fala: pai, eu preciso de tal coisa. Ah, filha, no momento ela fala: eu quero só tua palavra. Uhum. Porque ela sabe que se o pai dela Se o pai der a falar, palavra, Falar e vai fazer. ele vai cumprir. E, verdade. pastor, nós estamos aqui encaminhando pro fim. É bem estourado o tempo. E eu gostaria de pedir que o senhor falasse assim um resumo geral, assim, de certa forma. Qual que são os passo a passo aí para alguém que quer prosperar, né? Que você já, na verdade, você já falou aqui da obediência, você já falou de estar debaixo da palavra, você já falou também do momento de fé, né? É verdade. Na verdade, eu olhando toda a sua história, eu vejo muita dependência, né? Eu vejo muita coragem de depender, porque acho que qualquer outra pessoa teria pegado o dinheiro e comprado a casa. É. Muitos teriam pegado o dinheiro e comprado a casa. Né? Tinha escolhido o caminho mais fácil, tinha desistido. Né? Talvez, até quando você falou que sua esposa saiu, talvez a pessoa tinha desistido. Ah, então agora eu vou começar a fazer coisa errada. É, Né? E o senhor persistiu. Né? Inspirador a sua história. Inspirador demais. verdade. Né? Então, olhando para a câmera lá, se você puder deixar uma mensagem para eles, né, do que você acredita que vai ser o passo inicial. Apesar que você também deixou claro aqui que tem uma ferramenta, né? O passo inicial é isso. É uma ferramenta, né? É dominar um trabalho, é de extrema importância dominar alguma arte, né? Para empreender, porque senão a gente fica dependente de alguém. Por exemplo, eu quero iniciar aí a parte da gastronomia, né? Olha só. Então eu vou depender de alguém. Mas hoje a gente já tem uma estrutura. Sim. Para quem vai começar, Sim. é complicado. Para quem não tem capital, hoje a gente tem, eu sou proprietário do salão, eu não pago aluguel para ninguém, eu já tenho os clientes que alugam, eu já tenho os meus brinquedos. E assim também, para quem já está lá na frente, nunca é bom você investir só em uma área. Então hoje eu tenho duas, que são as casas e o salão. Na pandemia o salão parou. Sim. E eu As fiquei casas totalmente dependente das casas. Eu não podia. Sim. As pessoas nos procuravam Pra e eu falava, negociar. não, eu não posso, né? E assim, cada inquilino que você tem é uma renda diferente. Porque cada inquilino tem uma profissão. Sim. Tem cabeleireira, tem diarista, tem professora lá que paga aluguel, tem costureiro. Eu tenho uns clientes paraguaios lá que trabalham com ramo de costura. Então, assim, é difícil todos os segmentos cair para que eu venha perder, Sim. né? Então, assim, a palavra-chave hoje para quem está no zero, domine alguma área, aprenda alguma coisa, para que você venha começar com investimento pequeno. Porque para quem não domina nada, precisa de capital. Então, tem dois segmentos. Ou você domina uma arte, ou você tem a capital. Eu acho que dominar uma arte seria a parte o caminho mais curto, né? Uma marcenaria, até construção civil, cabeleireiro, né? É o caminho mais perto para empreender, né? Amém. Amém. Perfeito. Pastor Walter Lee, queremos agradecer, né, por você ter vindo aqui, né? Tem muita história ainda para contar, acredito eu, né? Tem muito O tempo foi testemunho. curto. Passou muito rápido. Passou rápido. Não, mas foi sensacional, extraordinário, né? Acredito que os filhos e as filhas prósperas que estão assistindo tem muita coisa para absorver. Sem falar na persistência, que hoje tem pessoas que desistem por muito menos, né? E eu vejo que o que você fez e você e sua esposa fizeram, o que vocês construíram, é algo extraordinário, né? Por tudo que você passou, provando também que o ambiente que você fica não é o ambiente que você nasceu, o ambiente que você passou pode não ser o único lugar a ficar, né? E os processos de que às vezes você pode mudar de profissão, que tá tudo dentro do propósito, que tem pessoas também que se apegam àquela profissão e não quer largar, né? E você mostrou que não, às vezes é possível você E trocar. assim, quando eu saí lá da casa invadida, todo mundo saiu, vendeu. Eu deixei lá. Eu fiz igual o Ló quando saiu de Sodoma e Gomorra, não olhei nem para trás.
Aí lá, e a casa? Eu falei, deixa para Deixa alguém. lá. Aí apareceu um moço lá, falei, vê quem tá precisando e dá para alguém. Hum. E saí sem nada, nada, nada. E tudo que eu investia, eu aplicava tudo. A gente sempre foi pro tudo ou nada. Uhum. Né? É um All ato in. de fé. É o win. All É a in. fé. Ou tudo ou nada. Muito obrigado. Suas Amém. considerações? Eu quero só mencionar aqui a Ótica Golden Vision, né? E os nossos outros patrocinadores, a Zora, a Loja D, A Designo a AI. Designo AI, olha, Designo, que tem feito as nossas capas, as nossas artes, né? Tem abençoado grandemente. Que Deus abençoe a Designo também. Se você precisar de arte nesse sentido, é só buscar. E eu quero agradecer ao pastor Walter Lee também, a minha gratidão. Foi muito, costumo dizer, muito profícuo, né? Muito útil essa conversa, edificante e inspiradora demais. Resposta de Deus. Contanto que, resposta de Deus, porque Deus sabe que nós temos conversado algumas coisas e o que o senhor falou aqui foi muito do que a gente vinha conversando a caminho do estúdio. E, assim... A gratidão. Bom, vamos lá. Eu vou lembrar, enquanto eu lembro, eu quero mandar um abraço aí pro Michael Douglas, pra Larissa, pra Rosemary. Falei E- certo o nome dela, né? E o nosso amigo Vitor. Nosso amigo Vitor, Deus abençoe. Vitão. O outro rapaz o seu filho também, se Deus Thiago. quiser. O Thiago, Xará. O Xará. Xará. Do Thiago, Deus abençoe, Thiago. Então, né, que Deus abençoe grandemente sua família. E muito obrigado. Eu lembro que eu ia falar, eu preferi aqui, apesar de eu dar eu fazer um comentário, mas eu preferi ficar quietinho aqui, porque estava me edificando muito a sua história, que é muito inspiradora. Então, muito obrigado pela sua disposição e vir aqui contar pra gente um pouquinho dessa história. Deus Verdade. abençoe grandemente. Muito obrigado, Walter. Mais uma vez. Obrigado, Vitor. Obrigado você que está nos assistindo. Assim como começamos. Só Jesus salva. Graça e paz a todos. Amém.